Então, eu comecei na área da beleza 6 anos atrás. Eu trabalhei a vida toda com restaurante, nada a ver com a área da beleza. E eu cresci ouvindo assim da minha família: ah, para você ganhar dinheiro, tem que ser advogado ou médico. Ou fazer alguma faculdade. Só que eu não queria, eu vivia num ambiente muito hostil, muito violento, com muita mentira. Só que vivendo naquele ambiente, eu não tinha consciência de que isso era um ambiente hostil. Porque quando a gente cresce num ambiente desse, a gente só tem essa referência. Então, a gente ainda não sabe que talvez não seja a forma mais legal de crescer. E ok, porque a gente sabe que os nossos pais fizeram tudo por nós. Então, cresci e quis sair muito cedo de casa, porque eu me sentia muito presa lá na minha família, na minha casa. Eu fui treinada e criada para obedecer e dizer sim, o tempo todo. Então, não poderia questionar, falar não. Era sim, senhor, sim, senhora. Então, a gente não tinha o direito de voz. E até então, achava que aquilo era correto. Me casei muito nova e hoje eu entendo que eu me casei para sair de casa. E por mais estranho que pareça, isso ainda acontece com milhares de mulheres, tá? Saí de casa, me casei, saí da dependência financeira e emocional de uma família muito conservadora para a dependência de um relacionamento. Lá eu comecei a trabalhar numa clínica de estética. E eu era recepcionista, vendia os pacotes. E nesse modelo de clínica tinha uma moça que fazia micropigmentação de sobrancelha. Para quem não sabe, a micropigmentação de sobrancelha, ela é um trabalho que a cliente paga e ela tem direito a fazer um retoque depois de 30 dias. E essa colaboradora que fazia a sobrancelha pediu demissão, foi embora e deixou lá 20 clientes sem o retoque. O que aconteceu? Todo mundo queria o dinheiro de volta. E gerou uma confusão, porque assim, nós tentamos agendar com ela 2 vezes. Imagina, eu ligava para 20 clientes, agendava num dia só, 2, 3, todos os retoques, e a colaboradora, ex-colaboradora, não aparecia. Então, a gente realmente tinha um problema. Enquanto estava todo mundo focado no problema, todo mundo vendo o problema, como é que ia resolver aquilo ali, que ia ter que devolver, todo mundo já estava partindo para o pior cenário, porque a gente tem mania de fazer isso, né? E já estava todo mundo pensando em como ia fazer para devolver o dinheiro para as pessoas. E eu falei, gente, quer saber? Eu vou fazer esse curso aí, deixa eu entender onde que aprende, porque eu não sabia nada. E eu cresci ouvindo o seguinte: a mulher, quando não dava certo, ela ia para a área da beleza. Eu ouvia, e muita gente ouve isso. E aí eu falei, nunca tinha pensado em fazer nada. Eu falei, gente, deixa eu fazer esse curso para resolver o problema. A minha ideia era só fazer o curso, voltar para a clínica, atender todos os retoques e tirar o serviço, não vender mais. Só que as nossas maiores oportunidades estão nos problemas que as pessoas não resolvem, ou que ninguém quer resolver. Porque a gente foi treinado para não gostar de problema. Só que quando a gente se apaixona pelos problemas, não para ficar nele, a gente só consegue resolver quando a gente se apaixona, quando a gente pensa nele. Quando a gente entende que aquilo não é o certo, que a gente pode mudar. E aí trouxe a solução. Comecei a atender os retoques e me apaixonei. Pela primeira vez na vida eu me senti protagonista de verdade. Eu atendi as clientes, elas saíam emocionadas. Mas não com o trabalho. Porque hoje, olhando os meus primeiros trabalhos, eu chamo todas para remover. Eu falo, gente, vamos remover? Então, não era o trabalho. Não é sobre técnica. E eu falo muito isso, inclusive até hoje. Elas ficavam emocionadas porque era como para mim, eu cuidar de uma outra mulher ali para mim, era tão genuíno, eu ficava tão feliz. Eu demorava 3 horas para fazer cada uma. Hoje eu demoro 40 minutos sem falar. Se a gente falar e conversar 1h30. Mas eu ficava ali 3 horas e ela saía, me abraçava, às vezes a gente se emocionava.
E eu estava descobrindo um mundo que eu não conhecia. Eu só tinha a referência da minha família, que era a ambiência que eu vivia, depois do meu marido com a família dele, do meu ex-marido. Então eu estava tendo contato com mundos de outras mulheres. E eu comecei a ver que o mundo era muito maior do que eu pensava que existia. E aquilo me alimentava todo dia. Eu ficava ansiosa para a próxima cliente. Atendi todos os retoques. Elas começaram a divulgar o trabalho e começaram a vir outras clientes. Aí a gente pensou, beleza, vamos atender todas essas pessoas e ok. Comecei a atender isso em 2016. Comecei a atender na clínica. Em dezembro de 2016, eu me divorciei. Só que eu me divorciei numa situação muito difícil. E hoje eu falo sobre isso porque eu honro a minha história. E a gente tem que aprender a honrar a nossa história e não ficar preso nos erros do passado. Eu me divorciei em dezembro de 2016 porque eu traí meu ex-marido. E ele descobriu. E quando eu conto isso, eu já me perdoei. Mas foi uma jornada. Ele descobriu, claro, eu fui expulsa de lá. E óbvio, com toda razão. Hoje eu não aceito uma coisa dessa. E eu não faço porque a gente aprende com os nossos erros. Voltei de lá, só que eu voltei numa situação onde todo mundo ficou sabendo. A minha família, lembra? Todo mundo. E uma filha de 2 anos e meio no colo. Sozinha, eu estava devendo mais de 100 mil reais de cartão de crédito. E um carro com busca e apreensão. E o meu cachorro. Sempre tem um cachorro, né? E aí meu pai foi me buscar lá, 5 horas de viagem, não falou comigo. Porque eu era destruidora de lar. Acabei com a família ali. Tá rolando identificação aí que eu sei. Tem alguém que se identificou e tá tudo bem. Todo mundo já... Alguém aqui nunca errou? Com nada? Ai, que susto. Eu fiquei pensando se alguém levantar, eu falar, meu Deus. Mas assim, todo mundo erra. Então eu saí de lá e meu pai falou, se você quiser ir na missa de novo, tem que se confessar. Era esse o nível. E eu fiquei com muita vergonha. Imagina, fracassada, 28 anos, setênio. Fracassada, com uma filha no colo, recém-divorciada, carregando esse erro moral muito forte. Para uma mulher isso é muito pesado. Muito. E com toda aquela vergonha. E todo mundo falou assim para mim, mas você vai fazer sobrancelha? Vai fazer uma profissão, vai fazer uma faculdade, sobrancelha não dá dinheiro. Falava. Você com uma filha sozinha, ninguém vai querer você. Uma mulher divorciada que traiu ainda, toda endividada. Vai fazer faculdade, vai trabalhar em restaurante de novo. Todo mundo falava, tadinha, tá perdida. Não sabe o que vai fazer da vida dela. Olha só, vai fazer sobrancelha. Mas era a única coisa que eu sabia fazer. Ou eu aceitava os conselhos e voltava para a vida que eu tinha, ou eu resolvia criar algo novo para mim. E foi isso que eu fiz. Eu lembro que eu cheguei, voltei a morar na casa dos meus pais com a minha filha, porque o pior foi voltar para lá, na situação que eu estava. E com a minha filha perguntando ainda, cadê minha cama? Cadê meu quarto? O que aconteceu? Cadê meu pai? Então isso para mim foi uma coisa de fundo do poço. Conhecia a Natália. Porque até então a Natália era reflexo das decisões das outras pessoas. Eu nunca tinha tido oportunidade de decidir nada sozinha. Ter clareza disso. E ali no fundo do poço, eu realmente falei, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer.
E a gente assume a autorresponsabilidade da nossa vida quando a gente está no fundo. Ninguém vai fazer por nós só o que a gente pode fazer. E a mania que a gente tem é ficar esperando o outro vir salvar a gente. O mundo não tem que fazer nada por ninguém. E sabe quando eu entendi isso? Quando eu estava lá, né, comecei a atender as minhas clientes, eu tracei um plano. Eu peguei uma maca, comecei a ir na casa das clientes, atender, juntar o meu dinheiro e eu fiz um plano para sair da casa dos meus pais em 3 meses. E por que é importante a gente colocar uma meta para o nosso sofrimento também? Porque a gente esquece. A gente coloca várias metas para as conquistas, para as realizações, mas a gente não coloca uma meta sincera com a gente de tempo para parar de sofrer. Ou para poder parar de viver uma situação que a gente não está feliz. E eu lembro que eu olhei e falei, em 3 meses eu vou sair daqui. Em 3 meses eu vou alugar um quarto e uma salinha para eu sair daqui com a minha filha. E foi o que eu fiz. Comecei a atender as pessoas, juntar o meu dinheiro. E eu lembro que eu entendi que o mundo não ia fazer nada para mim de uma forma muito simples. E é engraçado, né? Os insights da nossa vida, eles vêm da onde a gente menos espera. E eu estava perdida, né? Imagina aquela situação. Aí eu procurei uma cartomante. Quem aqui já, né? Levanta a mão. Não, gente, eu saí, mas assim, naquela época eu estava muito vulnerável. E eu saí mais perdida, na verdade. Eu entrei perdida, saí mais perdida. Aí eu lembro que eu estava voltando no ônibus. Não tinha nenhuma marca no outdoor. E por isso que eu falo, gente, Deus fala com a gente. Quando a gente só precisa estar atento aos sinais. Atentem-se aos sinais que a vida dá. De verdade. Eu olhei para a janela, tinha um outdoor todo azul, escrito assim: o céu continua azul e você sabe disso. Só estava escrito isso, em branco e o outdoor todo azul. Gente, o céu vai continuar azul. E a gente sabe. Ou seja, naquele momento eu entendi que o mundo não ia parar de girar para eu resolver meu problema. As pessoas não vão parar de viver a vida delas, gente, para vir resolver o nosso problema. É a gente que tem que resolver. E a gente sabe como resolver. É que a gente negligencia a nossa intuição, que é uma energia feminina. E a gente foi treinada a negligenciar a intuição, insight, sentimento. Né? E a gente está resgatando isso.